Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje. Hoje já é quarta-feira, 18 de março. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma prece, nos prepararmos para o nosso dia, mais esta jornada. Te agradecemos, Pai, Deus de amor, de justiça e misericórdia. Te agradecemos pela nossa vida, por ter nos criado espíritos imortais. Te agradecemos por esta vida, esta existência, onde estamos tendo essa oportunidade bendita de estarmos neste corpo, de estarmos com a nossa família. Te agradecemos pelo nosso trabalho, pela nossa vocação, seja qual for. Te agradecemos pelo Mestre Jesus, pelo nosso irmão, pelo nosso modelo. E te agradecemos, Jesus, Tu que veio até o nosso planeta ser o exemplo vivo do que é ser o bem, do que é ser o amor do Pai. E é espelhados em Ti que seguimos a nossa caminhada. E é assim que vamos nos comprometer a começar e passar o nosso dia. Agradecemos também à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores. Agradecer pelo amparo de sempre. E que hoje continuem conosco a nos inspirar. Os bons pensamentos, as boas ideias, as boas ações, as boas palavras, os bons gestos, o que for necessário para o nosso adiantamento e para a melhoria do nosso entorno, tornarmos também o dia daqueles que nos cercam um pouquinho melhores com a nossa presença. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre, e que assim seja. Muito bem, então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que nos vem hoje. Vamos lá, vamos ver que a espiritualidade nos prepara neste momento. Então caiu para nós capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aqui nos veio o item 17, que está na instrução dos espíritos, portanto a parte final do capítulo 10, está dentro do assunto a indulgência e é do espírito João, bispo de Bordeaux, 1862. Vamos ver o que ele nos fala. Sejam indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que sejam elas. Julguem com severidade apenas as próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para com vocês, da mesma maneira que usaram com os outros. Apoiem os fortes, encorajando-os a seguir no bem. Fortifiquem os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em consideração o menor arrependimento. A bondade de Deus que leva em consideração o menor dos arrependimentos. Mostrem a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas asas brancas sobre as faltas humanas, sobre as nossas faltas, ocultando-as dos olhos daqueles que não veem senão o que é impuro. Compreendam a misericórdia infinita do Pai e não esqueçam nunca que lhe
ao Pai, que lhe dizer pelo pensamento, mas principalmente pelos atos. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Compreendam bem o valor dessas sublimes palavras. Não só pela letra, pelo discurso, que é admirável, mas também pelo ensinamento que elas contêm. O que pedem ao Senhor quando solicitam o seu perdão? É uma pergunta que esse Espírito está fazendo. O que vocês pedem para o Senhor quando pedem perdão? Somente o esquecimento das faltas que cometeram? Se Deus se contentasse em esquecer as suas faltas, Ele não os puniria, mas também não os recompensaria. A recompensa não pode ser o prêmio pelo bem que não fizeram, e menos ainda pelo mal que praticaram, mesmo que esse mal tenha sido esquecido. Ao pedirem a Deus para que perdoe os seus desvios, peçam a Ele a graça para não mais cometê-los e a força necessária para entrar em um novo caminho de obediência e amor, no qual, junto com o arrependimento, poderão acrescentar a reparação do erro. Quando perdoarem seus irmãos, não se contentem em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Não se contentem com isso. Ao perdoarem, acrescentem também o amor. Façam aos outros o que gostaria que o Pai Celestial fizesse por vocês. Troquem a cólera que desonra pelo amor que purifica. Preguem dando o exemplo dessa caridade incansável, a caridade incansável que Jesus ensinou. Preguem como Ele, Jesus próprio, fez durante o tempo que viveu na terra e como ainda prega sem cessar, desde que retornou ao plano espiritual. Sigam o divino modelo, sigam seus passos, Jesus. Pois eles, os passos de Jesus, os conduzirão a um lugar de refúgio, onde encontrarão o repouso após a luta. Como Jesus, carreguem sua cruz e subam com coragem o Calvário. Pois no seu cume, no alto do Calvário, está a glorificação. E aqui termina o item 17 do capítulo 10. Que lindas palavras sobre indulgência. Onde João, esse espírito, esse bispo, ele foi um bispo, né? Vejam bem, né? Foi um bispo. E volta para nos trazer essas palavras de indulgência. Onde ele diz, para quando nós formos perdoar os nossos irmãos, tentarmos perdoar, que a gente não só esqueça, mas que a gente também tente retribuir de alguma forma, com caridade, a esse irmão. De alguma forma. Nós podemos não entender de início, mas ele traz um exemplo, nos colocando frente ao Pai, frente a Deus, quando nós vamos pedir perdão a Deus. Aí nós conseguimos entender melhor o que Ele quer dizer para nós, o que Ele quer nos ensinar. Ele diz, vocês mesmos, quando vão pedir perdão ao Pai, vão pedir perdão a Deus, vocês só pedem, Pai, por favor, esquece o que eu fiz. A gente não pede só isso, não quer que só fosse assim, errou, passa a borracha
e segue a vida como se nada tivesse acontecido. O que isso mudaria? O que isso acrescentaria na nossa existência, na nossa lei, na lei de progresso, que é uma lei de Deus, é uma lei divina? Não acrescentaria nada. Seria em vão esse processo todo que passamos. As grandes dores que se passa numa existência seria tudo em vão, porque um erro é apagado e pronto. A nossa razão, mesmo que ainda pequena, e não é pequena no sentido pejorativo, a nossa razão, mesmo que ainda a informação nos diz que não pode ser assim. Então, quando nós pedimos perdão ao Pai, sim, nós sabemos que, por mais doloridos que estejamos, arrependidos, vamos querer reparar, sabemos que vamos expiar, nós pedimos perdão, nos pomos ali e sabemos que terá uma consequência o nosso ato. Nós sabemos, mesmo que instintivamente, inconscientemente, sabemos que o nosso ato terá uma consequência. E o que nós pedimos ao Pai? Que Ele seja indulgente com a gente. E diz, tá, Pai, eu errei, mas o Senhor me ajuda? Esse é o pensamento que a gente tem que ter quando vamos perdoar. A gente não precisa falar, obviamente, colocar o outro numa situação de submissão, né, às vezes de humilhação, não é isso, não, jamais, porque aí também a gente volta a cometer um novo erro. Mas é assim, no coração, assim, em nível de sentimento, em nível de pensamento, perdoo e o que mais ainda posso fazer? Como eu posso ser indulgente? E ele diz aqui, sabe como? Primeira coisa, dá um exemplo. E a gente pensa o que eu posso fazer para não humilhar, perdoar, tentar com que a pessoa não se humilhe. Não é ser conivente e incentivar que ela continue errando, não. Pontuar é errado, não pode ser admitido que se cometa de novo, mas como eu posso ser indulgente com esse irmão? Se não precisa ser dito, pode ser em palavras, pode ser em pensamento, perdão. Pode ser em pensamento, pode ser em sentimento. Isso é indulgência. E não vai ser fácil. É claro que não vai ser fácil. E ele termina dizendo, por isso, sigam o Mestre, esse modelo. E subam o seu calvário, tal qual Jesus fez. Porque lá em cima, a representação de Jesus, né, na purificação, lá em cima, depois que carregarmos essa cruz, estaremos melhores, amadurecidos, passado pelas provas, carregando a nossa cruz. Que nós consigamos, mas que façamos o primeiro movimento, esse aqui. Abrir o nosso coração para a boa vontade de aprender a nos tornarmos melhores. Muito bonito. Que estejamos abertos a nos melhorarmos. Vamos ao Livro dos Espíritos? Aqui, Livro dos Espíritos. Estamos no início do Livro dos Espíritos, as causas primárias, no capítulo 1, primeira parte, e o capítulo 1 da primeira parte. E nós estamos dentro do tema panteísmo, que é uma doutrina que acredita que Deus é o próprio universo, né? Onde o indivíduo, após a sua morte, ele seria absorvido pelo todo. Seria absorvido por esse universo que é Deus. Tudo é Deus, né? Então vamos para a pergunta 15. Vou pegar um lápis aqui. Estou sem lápis hoje. Pergunta 15 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai perguntar assim: o que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os orbes do universo seriam partes da divindade? Tudo seria parte da divindade.
e constituiriam em conjunto a própria divindade. Ou seja, o que pensar da doutrina panteísta, onde eu seria um pedacinho de Deus, tudo seria um pouco de Deus. Todos os animais, todos os objetos, tudo seriam parte de Deus, porque deixando de existir seriam reabsorvidos por esse universo que também seria Deus. O que pensar dessa linha de pensamento? E aí os espíritos vão responder de uma forma interessante, dizendo assim: o homem, não podendo tornar-se Deus, quer pelo menos ser parte dele. E encerra a resposta. Não vão além daqui. Então, o que eles estão dizendo que não? Não é verdade, nem quiseram assim dar maiores explicações. Na pergunta de ontem, eles disseram: não tentem entender o que vocês não têm capacidade. Por isso que nessa pergunta aqui eles não vão dar prosseguimento a essa resposta. Só dizem que não sou eu uma parte de Deus. Nós somos seres criados por Deus. Porque se fôssemos parte dele, seríamos a causa primária. E eu, Daniele, tu tá aí, não pode ser a causa primária. Algo tem que ter nos criado. E quem nos criou? Deus. É neste sentido. Muito bem, amanhã seguimos. Vamos encerrar agradecendo por hoje, por mais esta oportunidade bendita, Pai. Abrimos os olhos novamente e que façamos jus a sermos teus filhos amados. Pai, ampara aqueles irmãos que estão em sofrimento, que estão em dificuldades, aqueles irmãos que estão passando por perdas, que estão passando por doenças do corpo físico, que estão passando por dificuldades de toda a ordem. Ampara esses irmãos e que eles possam sentir a tua presença bendita, que eles possam sentir o amor do Mestre Jesus, que eles possam sentir os espíritos de luz que estão a os acompanhar. Fiquem com eles, os amparando em suas necessidades, como sempre, que eles possam senti-los. É o que desejamos, é o que emanamos no nosso pedido de hoje. Fiquem conosco e fiquem com estes irmãos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau. Até amanhã.